Sangramento antes do ciclo menstrual, sangramento depois da menstruação, sangramento na ovulação, muco que acontece no 10º dia, no 5º dia, o que tudo isso quer dizer sobre o nosso metabolismo hormonal e principalmente a nossa nutrição, que estão super conectados. O metabolismo hormonal, o equilíbrio hormonal não vive sem uma adequada nutrição, sem um equilíbrio nutricional. Mesmo que você esteja se alimentando bem, a gente sempre tem coisas a melhorar, a ajustar, considerando o momento de vida que a gente está passando, considerando a nossa digestão, considerando também até a nossa genética. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Sejam bem-vindas quem está chegando por aqui. Vai me contando aí se é a primeira vez que vocês estão por aqui ou não. O que trouxe vocês até aqui, se vocês se identificam com algumas dessas questões. E eu sempre falo que o nosso ciclo menstrual é um nosso guia nutricional. Então se a gente só se incomoda com sintomas ou só realmente tenta ficar abafando aqueles sintomas, a gente perde muito de conhecer mais sobre a nossa saúde e principalmente de prevenir coisas futuras que poderiam ser prevenidas se a gente olhasse para isso, se a gente entendesse melhor um pouquinho sobre isso. E tem alguns sintomas que são mais comuns. Então, por exemplo, é meio status quo falar que a mulher sente sintoma pré-menstrual, e sim, a maior parte de nós mulheres vai sentir em algum momento algum tipo de sintoma pré-menstrual, seja insônia, alteração de humor, algum sintoma físico. Mas a gente pode ter sintomas relacionados a essas questões hormonais em outras fases do nosso ciclo também, como no período ovulatório, no período da menstruação e pós-menstruação. E isso vai dizer muito sobre o nosso arquétipo hormonal, que é o momento hormonal que a gente está vivendo. E a importância de a gente saber isso é que isso direciona também nós para caminhos diferentes. Então, uma mulher, por exemplo, que tem ovários policísticos, ela pode ter um aumento de testosterona, mas ela pode não ter também. Ela pode só ter uma questão mais de cortisol, e aí isso vai mudar um pouquinho a conduta. Ou uma mulher que tentando perder peso depois dos 40, né? Geralmente vai ter já uma característica de predominância estrogênica, mas pode ser diferente se ela vem de um processo de muita restrição calórica, que tá com a tireoide ali super baixa, super hipoativa, ou se ela tá, por exemplo, em um processo de cortisol alto, com uma resistência à insulina, ou a glicemia flutuando a todo momento. Então, tudo isso vai impactar na forma como a gente olha para essa mulher e na forma como ela vai alcançar os objetivos, a melhora do estado de saúde dela como um todo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de algumas características, então, de sangramento. Eu vou começar falando sobre isso e aí depois a gente vai desmembrando para outras questões que vocês eventualmente vão trazer aí. Então, sangramento e muco são duas coisas que, sem exames, a gente consegue identificar muito o nosso momento hormonal que a gente tá. E é claro que isso pode mudar de um ciclo para o outro. A gente sempre vai ter essa susceptibilidade de mudar alguma coisinha de um ciclo para o outro, seja positiva, seja negativa. Então, por isso que a gente fala que o final do nosso ciclo, né, que culmina ali digamos, na menstruação, que é o final e o início, é também um relatório do nosso mês. Então, talvez vocês já tenham uma clareza disso. Quando a gente teve um mês onde conseguimos descansar menos, onde não conseguimos manter uma rotina tão boa de alimentação, onde viajamos muito da sua rotina. Então tudo isso pode impactar em mais cansaço no final do mês, em um ciclo mais intenso. Recentemente eu compartilhei também a questão da adrenalina. Então como algumas situações que aumentam a nossa adrenalina podem reduzir a nossa conexão da progesterona aos receptores, e isso vai impactar diretamente no nosso ciclo, principalmente no período pré-menstrual ali. Então, se você tá num momento também que você tá mais com adrenalina alta, você realmente tá ali, talvez enfrentando um desafio, pode ser até um projeto legal, mas aquilo te gera essa coisa da adrenalina, ou se o seu ritmo de vida, seu estilo de vida saudável, eu falo muito da gente questionar esse estilo de vida saudável, porque nem sempre ele é o mais adequado para nós mulheres. Então, se você nunca assistiu eu falando sobre esse tema aqui, subiu um vídeo no canal essa semana sobre jejum, que eu já falei sobre isso. Também já falei sobre por que uma alimentação saudável
pode estar impactando negativamente nos seus hormônios, também tem lá no canal. Então, pra gente começar a se questionar um pouquinho mais sobre isso, se a gente não tá vivendo dessa forma tão cíclica. Então, se você tem um estilo de vida de fazer exercícios físicos de alta intensidade sempre, isso pode também estar impactando de uma forma negativa, em você ficar mais prostrada, em você ficar mais cansada, em você ficar com mais insônia, em você ficar com mais flutuação de humor, às vezes até em você ficar com alterações da tireoide. Então, é sempre legal a gente entender um pouquinho como o metabolismo da mulher responde a essas estratégias que sim, podem ser saudáveis para um homem, mas não necessariamente para nós, ou podem ser saudáveis para uma mulher em um tipo de arquétipo hormonal, mas não necessariamente para todas, tá? Então a ideia aqui hoje é vocês entenderem um pouquinho mais esse momento que vocês estão através desses sinais, tá? Eu vou começar pelo mais clássico, comum, que é o gotejamento de sangue pré-menstrual. Então, o que é esperado, né? É esperado que a gente, quando tá para descer a menstruação, que no primeiro dia seja um fluxo ali talvez um pouco menor, mas que já comece a descer mesmo aquele sangue. Quando você tem um gotejamento antes disso, e aí vamos dizer que de 1 a 2 dias até seria ok, não tem nada de errado nisso, mas às vezes a mulher tem uma perda de sangue que começa 5 dias, 10 dias antes, então fica aquela borrinha de sangue ou realmente pingando, tá? O que isso vai nos dizer? Quem segura esse sangue é a progesterona, então queda de progesterona, né? E aí essa queda pode ser uma insuficiência dessa progesterona, ela está sendo produzida, mas não está sendo produzida em quantidade suficiente. Pode ser essa questão dos receptores, eu tô num mês realmente mais estressante e isso está impactando muito na minha capacidade da progesterona fazer a sua função, dela comunicar essa mensagem. E tem muitos fatores nutricionais envolvidos também, tá? Eu vou dar uma pincelada aqui, mas novamente já fiz 2 lives só falando mais aprofundado de progesterona. Então deem uma olhada lá no canal do YouTube também, mas a boa produção e manutenção da progesterona vai ser o resultado do equilíbrio como um todo no nosso corpo. Então, saúde da tireoide impacta diretamente, saúde do cortisol, às vezes a gente coloca tudo num pacote só de estresse, mas tem muitas nuances do estresse. Pode ser um padrão de autocobrança, pode ser um padrão de ansiedade, pode ser um padrão de ritmo de vida, de você nunca conseguir se movimentar ao ar livre, de você estar sempre em contato com muita poluição, né? Pode ser um padrão de estresse por excesso de atividade física ou por alguma alergia alimentar, você está constantemente consumindo um alimento que não te faz bem. Então, essa manutenção boa da progesterona vai culminar em um estado ótimo de saúde como um todo, tá? A gente tem alguns nutrientes foco que a gente fala, vitamina C, B6, magnésio, que seriam alguns selênio, né? Que seriam alguns que realmente são, assim, primordiais em manter essa boa progesterona. Então, se tem gotejamento pré-menstrual, tem que começar considerando isso, tá? Eu consigo identificar o meu gatilho aqui, o meu gatilho é de fato uma questão da tireoide que não está bem tratada, ou o meu gatilho é de fato uma questão do cortisol. Quem tem esse sintoma aqui me conta, né? Então, o que vocês sentem, se isso traz alguma clareza para vocês ou ainda não. E sempre lembrando que em um período ali da vida a gente vai passar pelo período que eu gosto de chamar de transição hormonal, mas conhecido como perimenopausa, que tem 4 fases essa perimenopausa, né? Então, essa fase de começar a perder a progesterona é a primeira fase e é a fase que a gente sente principalmente na forma de alteração de humor. Não necessariamente vai ter uma alteração do ciclo, mas principalmente na alteração de humor e pode começar a vir com esse gotejamento já sendo representado aí por essa queda precoce de progesterona, tá? Então, naturalmente, nós vamos passar por essa perda de progesterona, porém, se o corpo tiver com esses desequilíbrios, deficiências nutricionais, adrenalina a todo momento, tô fazendo hábitos saudáveis, mas que não respeitam a minha ciclicidade feminina, tô com um hipotireoidismo ali subclínico que não resolvi porque tem inflamação no meu corpo via intestino, porque tem algumas deficiências nutricionais. Então, se esse conjunto tá muito bagunçado, a gente sente ainda mais essa queda da progesterona, tá? Para mulheres que querem engravidar, lembrando que a progesterona não é só para engravidar, ela é super importante para nossa saúde cerebral,
para ativar os canais de GABA, que vão ativar todo o sistema parasimpático. Então é ele que estimula a digestão, é ele que estimula uma boa qualidade de sono, é ele que estimula a resiliência ao estresse, ou seja, eu tenho um fator de estresse aqui, mas eu consigo me manter em um padrão onde eu não sinto o meu corpo se afetando tanto, onde eu não sou uma esponja que absorve tudo aquilo, tá? Então a progesterona é super importante para isso. Mas, claro, é um papel que é o único dela realmente é a questão da manutenção da gestação. Então, quem tá querendo engravidar e tem esse gotejamento pré-menstrual é um super ponto de atenção, porque é sim um marcador de talvez um maior risco de perda gestacional por conta dessa dificuldade em manter ali o endométrio, tá? Então, sempre tratem essas questões antes de fazer um processo de entrar numa gestação para não ter que passar por situações desconfortáveis como essa, tá? A Sasha falou que minha consultoria é o Ciclos da Mulher, né? Ajudou a eliminar o gotejamento das enxaquecas pré-menstruais, maravilhosa. Porque se tem uma queda de progesterona, a gente sente mais as flutuações do estrógeno e aí vem toda essa parte de enxaqueca pré-menstrual, flutuações de humor muito intensa, irritabilidade. Então a gente sente isso de uma forma, né, com um nuance especial ali, tá? Então esse é o primeiro caso que a gente vai considerar. Ó, a Fabi mesmo falou que tem gotejamento e já teve 3 abortos, tá? Então realmente é um ponto para olhar por que a minha progesterona não tá se mantendo, né? Então quem tem esse caso, realmente vejam lá depois o vídeo, os 2 vídeos de progesterona. Como eu falei, eu falo de alimentos lá, falo de nutrientes também específicos. É sempre importante a gente considerar esse todo, tá? Ou o caso de você acabou o ciclo menstrual, então você acabou a menstruação e você continua tendo um sanguezinho ali que demora para parar de pingar, digamos, né? E até alguém me perguntou ali na caixinha hoje falando que sente mais os sintomas da primeira fase do ciclo do que da segunda fase do ciclo. Então, na verdade, a gente pode sentir sintomas em qualquer fase do ciclo, como eu falei para vocês, mas isso vai nos direcionar para onde está a questão, onde está o problema, tá? Então, para quem tem esse gotejamento pós-menstrual e também sente mais cansaço depois da menstruação, sente que a dopamina tá baixa, então sente que não tá muito afim de encarar os desafios, que as coisas estão... aquele momento assim, você quer ficar na sua, você não quer fazer nada, aquele momento ali você não quer encarar nada da vida, né? Então, geralmente, a gente vai olhar muito para um estrógeno que tá com dificuldade de subir, tá? E esse estrógeno com dificuldade de subir, então, pensem, quando os hormônios estão todos baixos é quando a gente tá menstruando. Quando o estrógeno começa a subir é quando eu parei de menstruar, porque agora eu tô construindo novamente uma camada do endométrio e ele tá se segurando ali, então eu não tô perdendo sangue, tá? Então, se tem esse gotejamento pós, esse estrógeno tá com dificuldade de subir, e aí a gente vai considerar algumas questões. Temos a nutrição como base, por quê? Porque se eu não tenho aporte calórico suficiente, tô comendo menos do que eu deveria, o que é muito comum, tá? A gente fala no geral, uma mulher que consome menos de 35 calorias por quilo de peso, se ela está ali dentro de um peso saudável, a gente pode ter eventuais ajustes se tem sobrepeso, obesidade, tá? Mas se come menos que 35 calorias por quilo de peso, já tem alteração do metabolismo. O que é isso? O seu corpo já vai entrar num estado de baixa produção hormonal, o seu corpo já vai entrar no estado de baixa imunidade, ele pode entrar no estado de uma tireoide hipoativa, tá? Diferente de um homem, olha só a diferença para o homem, abaixo de 15 calorias por quilo de peso. Então, um homem, proporcionalmente, pode fazer muito mais restrição calórica sem ter tanto impacto no metabolismo, diferente de nós mulheres. Então, a gente começa olhando por aí, tá? E até compartilhei também uma sequência de vídeos falando da parte de fibras que pode ser interessante de vocês olharem. Por quê? Eles fizeram essa relação de quem consome muitas fibras terem menos ciclos ovulatórios, ou seja, terem mais ciclos anovulatórios, ou seja, tem mais dificuldade de ovular. Mas por quê? Porque essa pessoa está proporcionalmente comendo poucas calorias pro tanto de fibra que ela está comendo. Então, quem tem esse perfil de estrógeno baixo pode ou ter esse gotejamento depois da menstruação, pode ter um fluxo muito pequeno de
menos de 30 ml, ou pode até estar já num igual. Questão de adequação calórica, de excesso frutas, eu não como a comida quente mesmo, eu tô sempre só comendo muitos vegetais e rapidamente eu me sacio, então você não atinge esse valor calórico que você precisa, e isso pode impactar bastante nessa queda, tá? Isso é mais comum do que vocês imaginam. Se vocês pegarem um calculador de calorias aí, vocês vão ver que facilmente vocês estão abaixo dessas 35 calorias por quilo de peso, tá? Então, nós, seja por uma limitação digestiva, seja por uma correria mesmo do dia a dia, seja por um hábito que foi instituído na nossa mente que a gente não pode comer tanto, a gente facilmente faz esse processo, tá? Tem algumas outras questões, e aí isso pode acontecer em qualquer mulher, mas eu apontaria especialmente para quem é vegetariana e vegana. Por quê? Pode ter com mais facilidade deficiência de vitamina A e zinco, que vão impactar diretamente na produção hormonal, e também pode consumir muitos fitoestrógenos. Então, vamos supor que você é vegetariana e você está consciente da adequação de proteína, então você está ali consumindo tofu, você está consumindo lentilha com frequência, você está consumindo a linhaça, e tudo isso dentro desse contexto todo pode ser muito fitoestrógeno e pode acabar diminuindo a sua produção hormonal. Detalhe, não vai diminuir em todo mundo, tá, gente? Mas em quem tá com este perfil de baixo consumo calórico, deficiências nutricionais, pode sim afetar, tá? Então é sempre um ponto pra gente olhar por que esse hormônio não tá subindo. E aqui pode vir muito essa questão também de já existir um cortisol baixo, então um estado onde você vem com muitas depressões nutricionais ao longo do tempo, com muitas demandas ao longo do tempo. Talvez passou por uma gestação onde não teve uma suplementação individualizada e agora está passando por uma amamentação que demanda mais ainda de nutrientes junto com uma situação de estresse. Então isso vai se somando ao longo do tempo e quando você vê, você está com deficiências nutricionais importantes, tá? Por exemplo, cálcio para quem tá em pós-parto ou quem tá ali com um bebê pequeno é um ponto super importante. Então sempre observem se nesse contexto de baixa produção hormonal em uma idade fértil não tem geralmente questões como essa agravando, porque geralmente tem, tá? Gotejamento por 24 horas pós-menstruação, sangue escuro, também é sinal de dificuldade de subir estrógeno. Aqui eu não relacionaria tanto a dificuldade de subir estrógeno, não, porque é bem pontual, tá? Tem até aquele quadro que você para de menstruar, fica um dia sem e depois volta. E aí a gente até pode ver se tem outros sinais dessa questão da progesterona, porque a progesterona é o que faz descer tudo, digamos. E se não tinha progesterona suficiente, é como se você não limpasse o útero de uma forma suficiente, adequada, tá? Então, pode ter outras nuances. Esse gotejamento do baixo estrógeno seria aquele realmente que fica pingando alguns dias ali e você não consegue subir. Ou que você pinga o ciclo inteiro também, tá? Se você pinga o ciclo inteiro, você não consegue subir. Até eu fiz uma aula de sangramento com as minhas alunas e tem uma abordagem da medicina chinesa que é muito legal, que é a deficiência de baço. Então, pra mim, é o que completa tudo. Que é você tá com baixa de energia em tudo, baixa de vitamina em tudo, e por isso você não consegue, né, manter realmente esse sangue se segurando. Ele tá sempre ali caindo, tá? Eu fico pensando, assim, as mulheres antigamente, como que era esse processo, né? Porque elas passavam por várias gestações, uma atrás da outra. Tem até um estudo, curiosidade aqui, que fala que o ideal seria a gente esperar 4 anos entre uma gestação e outra para ter uma restauração mais completa do corpo, né? Porque é o tempo ali que a gente... É claro que hoje a gente consegue acelerar isso com reposição de nutrientes, mas... principalmente se você não tem esse olhar muito individualizado e você não consome alimentos, né, super densos em nutrientes, isso pode realmente demorar mais tempo pra gente ficar bem, 100% bem, do que a gente imagina, né? Que a gente pensa, passou pela gestação, já estamos aumentando, meu filho tá com 2 anos, mas não necessariamente, às vezes não. Tá? Então, são pontos realmente críticos, a gente vive muitos pontos críticos ao longo da nossa vida, né? Gestação, porpério, período
pré-menopausa, período da menarca. Então, a gente precisa entender essas nuances para até se dar um tempo e se dar esse tempo de se nutrindo mesmo com mais vigor, digamos, né? Com um cuidado um pouco maior. E aí, o terceiro caso, meninas, é do sangue antes da ovulação. Então, a gente tem, pra gente ovular, a gente tem um aumento desse estrógeno, né? Eu gosto de fazer a relação como se a gente estivesse subindo uma rampa com um carro 1000 ali, com um carro com um motor bem fraquinho. Se a gente não tem força suficiente para subir essa rampa, às vezes a gente para na metade dessa rampa e até vai um pouquinho para trás, tá? Então, no nosso caso hormonal, quando a gente tá tentando fazer essa super subida da rampa, que seria uma super subida de estrógeno pra gente conseguir ovular, muitas vezes a gente não dá conta e esse estrógeno cai antes. E isso, quem faz acompanhamento do gráfico de temperatura consegue ver isso com clareza. Um dia antes de ovular, a sua temperatura caiu bastante. E é nesse momento, às vezes, de cair bastante que você tem um pequeno sangramento, que é para ser uma borrinha, tá? Isso não necessariamente é um problema, tá, gente? Então você pode ter um pequeno sangramento ali, ou saindo junto com o muco, que pode ser da própria ruptura ali durante a ovulação, ou esse sangramento um dia antes. O que isso vai nos dizer, geralmente, é novamente essa parte do cansaço, da falta de energia. Então essa coisa de você estar muito flutuante antes de menstruar, aquela temperatura que fica muito flutuante, desculpa, antes de ovular, não de menstruar, porque você de fato tá depletada em termos seja de demandas, com restrição de sono, ou dormindo mal há muito tempo, ou não comendo tudo que precisa, então você não dá conta de subir essa rampa de uma forma adequada, tá? Então, seria um outro fator. Vocês percebem que os 3 fatores têm muito essa relação da base energética, né? Então, em qualquer momento, se a gente tá com essa base energética, seja ela realmente de descanso adequado, seja ela realmente de nutrição adequada, a gente vai ter perda de sangue, tá? Então, esse é uma das questões aí que a gente vai olhar. Porém, uma mulher que perde muito sangue durante a menstruação especificamente, tá? Sem esses 3 outros períodos que eu falei, ela só perde muito sangue durante a menstruação. Muito provavelmente tem a tal da predominância estrogênica, porque é esse crescimento do endométrio, então o estímulo para crescer o endométrio foi muito grande. E eu não tive, talvez, proporcionalmente um estímulo para parar o crescimento, que é feito pela progesterona. Então, eu tô a todo momento estimulando esse estímulo de crescimento. E aí, se eu tenho um endométrio, vamos supor, eu posso ter endométrio assim, eu tenho endométrio assim. Se eu tenho endométrio muito mais grosso, na hora de descamar esse endométrio, eu vou ter muito mais sangue descendo. Esse é o basicão, tá? A gente pode ter algumas nuances, como dificuldade de fatores de coagulação, alterações de saúde da tireoide, mas esse é o basicão. Mulher que sangra muito geralmente vai ter um quadro de predominância estrogênica. E até quando eu postei dos chás, né? Então, que eu tava usando chá de hibisco para diminuir um pouco a minha subida de estrógeno na primeira fase do ciclo, que eu observei no último ciclo, vocês me perguntaram, mas por que, né, não é bom subir o estrógeno, ou como a gente equilibra essa subida? Então, por que não seria bom subir muito rápido o meu estrógeno? Então, sei lá, se eu tô ovulando no 10º dia do ciclo, não necessariamente tem consequências, mas se ele tá subindo rápido, eu vou ter com mais facilidade a tal da predominância estrogênica. O que vai me levar de forma mais imediata? Muito provavelmente eu vou ter mais flutuações no meu período pré-menstrual. Muito provavelmente eu vou ter mais sintomas no meu período pré-menstrual. Eu não quero estar sempre nesse estado de predominância estrogênica, porque isso é um estímulo para crescimento de tecidos. Então, se eu tenho alguma sementinha ali no meu corpo para crescer um mioma, para crescer uma endometriose, para crescer alguma coisa no meu seio, se eu tenho esse estímulo estrogênico aumentado, isso vai acontecer, tá? Então, por isso que quando a gente observa, e essa coisa de se observar é muito legal, que a gente consegue ir ajustando de um ciclo pro outro. Então, ciclo passado eu observei, tô ovulando por volta do 10º dia do ciclo, já tô com um muco presente de forma significativa por volta do 7º dia, meu estrógeno tá subindo rápido, e antes da menstruação eu observei muco novamente. Então, eu tive um perfil de mais estrógeno naquele ciclo.
E aí, no ciclo seguinte, o que eu vou fazer? Incluir mais os fitoestrógenos na primeira fase do ciclo, incluir mais estímulos de detoxificação. Então, entra aí brássicas, cenoura, mas também adequação de nutrientes, metilfolato, por exemplo, magnésio, são os 2 nutrientes super importantes para detoxificação de estrógeno. E vou incluir também, na verdade, vou cuidar com as coisas que podem aumentar esse estrógeno, como, por exemplo, muita cafeína, tá? Então, essa nuance da gente estar se observando e se ajustando vai me prevenir para quando eu tiver com os meus 47 anos eu não estar vivendo algum tipo de alteração de predominância estrogênica. Então, eu descobri uma endometriose, ou eu descobri alguma alteração na mama e tudo mais, tá? Então, isso é muito legal da gente aprender a se observar e já fazendo esses ajustes. Tá? E aí, na parte dos mucos, sempre que tem aumento de muco é indicativo de um aumento de estrógeno. Se você não consegue observar o seu muco, não necessariamente quer dizer que você não está ovulando, você pode estar ovulando mesmo, não observando o seu muco, tá? Aí aqui entra até alguma questão de hidratação mesmo, da fluidez desse muco. Mas uma ausência total de muco junto de uma secura também, geralmente são indicativos de uma queda de estrógeno, tá? E aí, quando a gente fala de hidratação, não é só a hidratação da água, mas principalmente dos eletrólitos. Então, até recentemente eu falei ali da ligação do potássio com o magnésio também, né? Então, se a gente não tem quantidade de potássio suficiente, sódio em quantidades adequadas, nem muito baixo, nem muito alto, a parte do magnésio e do cálcio, que são os 4 principais eletrólitos, a gente vai afetar a nossa saúde de hidratação como um todo. Então, entra aí no potássio, né? A gente escuta muito da banana, mas a banana não é o mais rico, tá, gente? Então, melão é um dos mais ricos, água de coco super rica, abacate também super rico, kiwi também tem níveis de potássio bem interessantes. Então, a gente precisa de várias dessas fontes de potássio e às vezes a gente fica com muita sede ao longo do dia porque não tem essa adequação de minerais, principalmente potássio e sódio, tá? Então é sempre importante a gente observar. Um ótimo marcador para saber quanto de sódio você está consumindo, se é muito ou pouco, é a questão das olheiras, né? Então, quando a gente está com os olhos mais inchados, principalmente nessa parte de baixo, e vão ter algumas pessoas que vão ter uma variação, uma variante genética para essa questão de ser mais sensível ao sódio. Então pode ser um momento, se é um inchaço, né? Então mais uma bolsinha, quer dizer que os rins estão sofrendo um pouco para detoxificar toda aquela questão do sódio. Então, se você comeu, por exemplo, uma pizza, que é o clássico do excesso de sódio, né? Sempre vale na mesma refeição ou no dia seguinte incluir uma refeição com bastante sódio. Um que eu esqueci de falar também é o salsão, que pode ser feito na forma de suco, né? Então, se você não tem desconforto digestivo com salsão, você pode fazer, por exemplo, um suco de melão, salsão, colocar um pouco de chia e salsinha, que são 2 detoxificantes renais. E isso vai ajudar um pouco nessa eliminação do excesso de sódio. Atrasos menstruais, né? A gente sempre que a menstruação atrasa, o que atrasou foi a ovulação. Então, uma vez que você ovulou, é aquilo que eu falei, ou daqui 10 dias você vai menstruar, de 10 a 16 dias, tá? Agora, se a sua menstruação tá 20 dias atrasado, 10 dias atrasado, você tem que olhar para quando que você ovulou. Sei lá, se você não observa isso, você provavelmente atrasou a sua ovulação. E se tá tudo bem e foi pontual naquele mês, você vai ter que olhar o que aconteceu no seu mês. Teve algum estresse, susto? Teve alguma orgia gastronômica que você aumentou muito a sua glicemia, tá? Então, quando a gente tem esse quadro também de ovários policísticos ou de alteração glicêmica, a gente vai impactar negativamente na nossa capacidade de ovular também. Ou eu tive restrição de sono, então foi alguma coisa que atrapalhou a sua ovulação naquele mês, tá? Essa parte da resistência a glicemia muito flutuante, eu até tô acompanhando algumas mulheres com o monitor constante de glicemia. Quem me acompanha há mais tempo, alguns anos, talvez se lembre que uma época eu usei um monitor constante de glicemia e foi super legal, compartilhei algumas coisas. Para quem nunca me viu falando sobre isso, ali no destaques do meu Insta tem, acho que tá como glicemia. Deem uma olhada lá para vocês entenderem o que é bem legal. E agora eu tô acompanhando algumas mulheres com esses monitores constantes de glicemia. Então ele fica grudado no seu braço por 15 dias e fica te dando constantemente de como tá a sua glicemia.
E isso é muito legal porque a gente vê como que se altera, por exemplo, na parte, né? Tô numa reunião, tô mais estressada, tô estudando e eu tô em jejum e a minha glicemia mesmo assim tá aumentando. Ou até o que eu compartilhei esses dias, alimentos que a gente não imagina que aumenta tanto a glicemia e aumenta, né? Então, para uma das minhas pacientes foi ela ter comido pinhão, por exemplo. Então, isso é muito legal porque a gente vai observando essas nuances. O consumo de whey protein aumenta demais a glicemia, então a gente sempre tem que cuidar. Então, nem sempre esse quadro de flutuação glicêmica e até de resistência à insulina vai acontecer só em quem tá com sobrepeso. Pode acontecer em quem tá com peso normal também, tá? Digo normal porque não necessariamente é saudável, né? Às vezes a composição corporal não tá tão adequada ali. Então, é algo bem legal da gente olhar, porque às vezes ao longo do nosso dia teve, sei lá, um quadro de quem não se alimenta tão bem. Então, comi pão com requeijão e café com leite adoçado de manhã. No almoço não comi nada de salada, só teve arroz e carne. À tarde comi um bolo e à noite um macarrão. Então, um dia com muita variação de pico glicêmico, sem nada de nutriente. Mas talvez vocês que estão aqui me assistindo falam, Pri, esse não é meu perfil, eu me alimento super saudável. Mas ainda assim pode acontecer. Então, comecei meu dia com uma salada de fruta e granola. Almocei, sei lá, talvez uma polenta vegana ou um prato que não tinha nada de fibra mesmo, não comi nada de proteína, então tende a ser até mais... No almoço é mais difícil a gente ter pico glicêmico, tá? Até pelo horário também. Então sempre se você for comer alguma coisa, um docinho, é depois do almoço, nunca à noite, tá? Mas é mais difícil a gente ter pico glicêmico no almoço, a não ser que você coma, sei lá, um prato de macarrão mesmo, assim. E aí, à tarde, você pode novamente repetir, comer tâmara, uma barrinha à base de tâmara, por exemplo. Então, a gente ainda pode ter pico glicêmico comendo saudável, tá? Então, isso é muito legal porque são coisas que influenciam bastante. Primeiro, na nossa humor e ansiedade. Segundo, no nosso sono, tô vendo muita hipoglicemia de madrugada. E aí, a pessoa acorda, faz xixi, acha que acordou porque é a vontade de fazer xixi, mas na verdade não, né? Nosso corpo é programado para não fazer xixi de madrugada. Se a gente tá fazendo xixi de madrugada, provavelmente a gente tá despertando e ao despertar a gente percebe que tá com vontade de fazer xixi. Então é sempre um ponto aí para vocês observarem, né? Então essa questão da flutuação, sono, humor, ansiedade são os que mais impactam. Energia, né? Então já fiz também uma live só sobre energia, dei uma olhada lá, como ter energia, acho que é como ter energia sem café, ou como ter energia de verdade. Porque às vezes é esse negócio de não é que você só sente falta de cansaço de manhã. Ao longo do dia você tá a todo momento, tô com energia, tô sem energia, tô com energia, tô sem energia. Todo momento você precisa, parece que, de um estimulante, né? Então isso geralmente é muito dessa flutuação glicêmica. E na parte hormonal, além disso ser um baita estímulo para qualquer tipo de inflamação, um acúmulo de gordura localizada, né, acúmulo de gordura na região da barriga e tudo mais, é um estímulo para crescimento de tecido. Então, se eu tenho ovários policísticos, esse estímulo vai piorar. Se eu tenho endometriose, esse estímulo vai piorar. Se eu tenho mioma, esse estímulo vai piorar, né? Se eu quero engravidar, esse estímulo de glicemia a todo momento vai piorar também. Então, é uma coisa muito legal de começar observando pra gente equilibrar como um todo, que pode impactar também nesse delay aí da ovulação, tá? Beleza? Obrigada pela participação de vocês. Bom restinho de semana pra vocês.